Boa noite a todos que estão aí conosco em mais um Ao Pé do Canhão, desse dia 14 de outubro de 2024, para discutir aqui hoje o resultado das eleições, né? As eleições não acabaram ainda em alguns municípios, mas espera um pouquinho que está dando um retorno aqui. Pronto. Eleições que não acabaram ainda, né? Muitos municípios terão segundo turno, mas muitas coisas já estão definidas aí e é importante a gente fazer uma análise, inclusive resgatando análises que fizemos no passado. Hoje a gente vai ter aqui alguns resgates disso para mostrar como que a teoria é importante para entender o momento brasileiro que vivemos, né? Mas antes de começar, gostaria aqui de dizer que nós estamos sendo transmitidos também pelo canal A Voz Trabalhadora, do Luiz Portinho, que está sempre aí contribuindo com a divulgação das nossas transmissões, e com o canal Antônio Leninista. Então, se inscrevam nesses canais também, participem e ajudem aí o crescimento desses canais que fazem esse trabalho importante de divulgação das teses, das análises da Revolução Brasileira em todo o país. Não posso começar antes de fazer aquela nossa tradicional saudação às pessoas que estão aqui conosco, né? Temos aí a Ângela Freitas, já começa com uma pergunta que a gente vai responder. O Cordeiro de Faria, boa noite. O Célio Azevedo. Digam de onde vocês estão falando, tá, pessoal? É importante para a gente saber o nosso alcance. O Experimental, Restaurante Vegetariano e Café. Ó, legal. O Chimarrão Marxista está aí conosco. Chimarrão deve ser lá do sul, né? Deve estar entre Paraná e Rio Grande do Sul. Passando por Santa Catarina, né? Não pode deixar de citar, senão o Nildo fica enciumado. A professora Rebeca Dias conosco aí também, grande camarada, obrigado, está aí conosco, direto de Campinas. O Gil Carvalho está conosco aí. O Tiago Calegari, direto do Rio de Janeiro. Adriana Abreu, boa noite, Adriana. O Dante Luiz Contim, de Jaguariaíva, Paraná. Márcio Pandolfo, que tradicionalmente acompanha aqui as nossas transmissões, obrigado por mais essa presença. O José Márcio Cunha, de Peruíbe, São Paulo. Daniel Beethoven, de Foz do Iguaçu. O Gabriel Martins, de Rondon, no Pará. Camilo Caropeso, de Brasília, aqui para nos saudar. A Analice Dias, direto do Rio de Janeiro. O Antônio Silveira Júnior, lá do sul do país, né? Professor, querido companheiro nosso, camarada. A Lídia Cunha, minha parente distante aí pelo sobrenome, né? Nilson Ribeiro, ao pé do canhão aqui conosco também. O Maurício Marques, de São Paulo, boa noite, camarada. A Silvana Moura, de Porto Alegre. Muitos lugares do Brasil hoje, hein? O Nordeste ainda apareceu pouco, né? Vamos ver se mais gente do Nordeste aparece aqui conosco. O Luiz Hernando de Almeida, de São Carlos. Baixar aqui mais um pouquinho. Everson Gonçalves, de Curitiba. Curitiba está um cenário difícil, hein, Everson? Força, camarada. Vladimir Nascimento. Josias Alan Resini, de Brusque, Santa Catarina. O Guilherme M. Já cobra o Nildo aqui, ó, devendo uma análise sobre a Argentina, não, Nildo? Anota aí no seu caderninho. Prometeu, tem que cumprir. Vitor Zamboni, de Santa Catarina, segundo ele, o maior torcedor do Fluminense. Deve ter 2,5 metros de altura ele, né? Brincadeira, hein, camarada? Ciame Soma, direto aí da cidade do escritor Lima Barreto. Eu não sei qual é, gente. Diga para mim aí, Nildo, qual que é a cidade de Lima Barreto? Ou ele mesmo, Soma. Rio de Janeiro, Catumbi.
Ah, achei que fosse alguma cidade do interior ali. É, né? Catumbi, claro. Rondino Brasil, conosco aí, de Massaguaçu, São Paulo. O Beto Oliveira, de Gavião Peixoto, São Paulo. O José Nazareno está aqui. Bonifácio Packer, de Florianópolis. Luiz Fernando Guimarães. Luiz Carlos Fernandes Guimarães. E Jairo Vieira, enfim, vários camaradas chegando aí, né? A gente faz essa apresentação inicial para dar tempo para o pessoal chegar, sentar na cadeira, pegar seu chimarrão, pegar sua bebidinha e estar aí conosco, né? O Everson está aqui, ó, reclamando que o cenário está complicado mesmo, né? É, meu amigo, você tem aí 4 anos de grandes dificuldades. Mas não teria também grandes diferenças se fosse outro, né? Vamos analisar um pouco isso aqui hoje. Fabrício Patu está aqui com a gente, falando da cidade de ET, só pode ser Varginha, né? Se estiver certo. Gabriel Novaes, dos Anjos, conosco aí, o Fábio Bueno Romero Filho, o Arlinson Moraes, direto de Boa Vista, Roraima, muito bom, extremo norte do Brasil aí conosco, Luiz Carlos, Douglas Leite. O Luiz Carlos está dizendo aí que eu errei o nascimento do Lima, que é lá na Ilha do Fundão, e eu tive, exatamente. Você deve estar certo, Luiz Carlos, eu confundi com o bairro que o Lima morou. Bateu na trave, né? Com um bom jogador, não fez o gol, mas bateu na trave, trouxe susto ao adversário. Vamos ver lá, quem mais? Nivaldo, Paulo Lopes, Nivaldo. Paulo Lopes lá de Santa Catarina, Lages, lá no interior, hein? Ó, bacana. Região da Serra, frio, hein? O Brasil profundo presente conosco, então. William Brito, de Vitória, Espírito Santo, olha só. Estarei aí nessa semana, hein, William? Tem que fazer uma prova aí. Valdir Gast, de Santa Catarina, Blumenau. Luiz Hernan, Beto Oliveira, Francisco Canalonga. Francisco Canalonga é no nome, tá, gente? Ele é baixinho, mas é um camarada, é um grande camarada, embora ele seja baixinho. Cana longa da canela curta. Brincadeira, camarada. Grande abraço para você. Nivaldo Salles, tá aí conosco. Sérgio Veronese. Olha o recado do Sérgio aí, ó. Olha o recado do Sérgio. São Bernardo, mas não do Lula, na construção da RB. Isso aí, seja bem-vindo, Veronese. Satisfação tê-lo aqui conosco. Enfim, muitos camaradas estão aqui conosco, né? Frente Revolucionária Maracanauense, Cariacica, né? Espírito Santo, já dei aula lá, hein? Valdeci, Valdrigueiro, o Sombra, sempre com a gente aí, Vinícius Souza também do Espírito Santo, saudações, camaradas. Enfim, muitos estão chegando, estamos aí com quase 160 pessoas aqui, perto de 200, e a gente nem começou o debate ainda, né? Vamos ver o que virá. Enfim, vamos lá então. Nildo, estamos saindo aí do primeiro turno das eleições, com alguns prognósticos, algumas avaliações que nós já fazíamos na RB há bastante tempo, consolidados, e é o que a gente vai poder falar um pouco aqui, né? Me parece que nessas últimas eleições municipais, os partidos de esquerda, da esquerda liberal, os partidos hegemônicos, não saíram tão contentes como costumam sair das eleições, né? Sempre declarando vitórias, ao eleger 1, 2 vereadores, um prefeitinho aqui e acolá, né? Transformam aquela derrota gigantesca em vitórias pontuais que precisam ser comemoradas. Me parece que dessa vez sair dessa maneira, uma vez que as eleições que tiveram um caráter nacional, você vai discutir um pouco isso aqui hoje conosco, demonstraram um fracasso de um projeto liberal de esquerda, e a gente vai trazer um pouco desses números aí, né? Então, Nildo, para começar, acho que a gente podia fazer aí abrir com uma análise do que foi essa última eleição municipal, que embora não tenha acabado, já definiu muita coisa, e vamos resgatar aqui um pouco também do que a gente já trouxe, mostrar onde a gente pode ter se equivocado,
onde acertamos, e, mais do que isso, mostrar qual o caminho, né, qual a saída para essa miséria, esse lamaçal, onde a esquerda liberal se envolveu e parece não conseguir sair, nem com a maior força de seus braços. Boa noite, camarada. A palavra está contigo. Boa noite, Demian, estimados que estão todos conosco aqui para essa reflexão coletiva, em alguma medida. E nós preparamos esse programa ao pé do canhão como uma resposta também, primeiro pela regularidade do programa, né, mas também uma resposta a tudo que está sendo discutido no Brasil depois dessa eleição. O meu ponto de partida, Ademir, é o fato de que parece, no Brasil, tem uma característica que mostra um grande desprezo pela teoria, pelo marxismo, e eu nem vou dizer só pelo marxismo, pelo rigor na análise, porque existem realidades que nem mesmo é preciso ser marxista para constatar, observar e reconhecer o fenômeno. Às vezes basta ter um espírito crítico razoável, não é? E, além desse desprezo olímpico, digamos, pela teoria, que já caracteriza, sobretudo, a trajetória recente dos liberais encabeçados pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSB, pelo PSOL, pelo PDT, há um grande desprezo pela teorização, né, que faz com que não se reconheçam realidades que o povão, na sua simplicidade, mas atolado em necessidades, em angústias, sem ter uma perspectiva pela frente, reconhecem de maneira muito fácil e de maneira dramática, né? Em alguns casos de maneira trágica. É óbvio que o dado mais eloquente dessas eleições foi precisamente o fato de que ocorreu uma grande vitória da direita. O jornalismo burguês, naturalmente, a imprensa burguesa, tenta caracterizar isso como se fosse uma vitória do que eles chamam, como uma forma de mistificação, o centrão. Mas, para nós, aqui na Revolução Brasileira, não existe o centrão. O centrão é uma expressão do jornalismo, cuja função é precisamente ocultar um conflito de classe, de alta voltagem, e que a classe dominante leva ampla vantagem. Quer dizer, alta voltagem na qual a classe dominante leva uma ampla vantagem. E uma derrota estrondosa do que se chamou até agora a esquerda liberal. Então, nesse combate entre liberais e ultradireita, a direita levou de braçada. Foi uma derrota extraordinária, como há muito não se via. Como há muito não se via. E essa é a primeira consideração. A segunda é que, para nós, da Revolução Brasileira, não se tratou, como a gente pode observar, de uma eleição municipal, como tenta afirmar o presidente Lula. O Lula tenta afirmar o tempo inteiro que isso é uma eleição municipal, mas todos vocês que estavam acompanhando, vocês participaram de algo inédito. A importância extraordinária de uma eleição em São Paulo. Nunca antes na história desse país, uma eleição em São Paulo teve tamanha repercussão, a ponto de deixar outras disputas, que inclusive estão em curso agora, como em Fortaleza, né, como em Porto Alegre, para dar dois casos, um do Nordeste e um aqui do Sul, que deixou isso sem nenhuma atenção. O epicentro da nacionalização das eleições foi a maior cidade brasileira. O coração proletário e o coração burguês do país,
que pulsa na locomotiva do desenvolvimento capitalista, que é o estado de São Paulo, e, em particular, a cidade de São Paulo. Então, essas foram, indiscutivelmente, eleições nacionalizadas, bem nacionalizadas. Se fossem eleições locais, verifique que, nós vamos discutir com um pouco mais de detalhe, uma eleição em Porto Alegre, depois do desastre que aconteceu lá, faltou ao Melo menos de 0,5% para ganhar a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque teve uma dinâmica nacional essas eleições. E é claro que o fenômeno de duas forças de direita em São Paulo, representado pelo Pablo Marçal e representado pelo candidato do Tarcísio Nunes, um prefeito tão ruim quanto desconhecido, mostrou a hegemonia da ultradireita e encontrou um candidato do PSOL, do liberalismo de esquerda, que está completamente destituído das virtudes, das condições para enfrentar esse conflito. Na medida que a campanha se desenvolveu, Boulos se mostrou pequeno diante da disputa. Pequeno em que sentido? Pequeno que ele não compreende a trama completamente. E esse salto que ele deu de ser um dirigente de um movimento social, de um movimento popular, de luta pela moradia, para ser um deputado ultra votado, bem votado em São Paulo, com um desempenho de muito baixo perfil, no caso da permanência dele no Congresso Nacional, mostrou que ele não teve capacidade para dar um passo adiante quando a vida estava exigindo. Quando a vida estava exigindo. Então, tornou mais eloquente a presença avassaladora da direita. E que só não foram 2 candidatos de direita para o segundo turno, também por muito pouco. Isso mostra algo fundamental para além dos votos que eu queria começar a mencionar aqui. Não foi apenas uma vitória de caráter eleitoral. Essas eleições municipais nacionalizadas exibiram, mesmo para aqueles mais resistentes, mesmo para aqueles mais incrédulos, mesmo para aqueles que são mais aferrados ao lulismo, cegos diante da realidade, a imensa conquista político-ideológica da direita brasileira, que afirmou, no terreno da economia, o ultraliberalismo, no terreno do regime político, a crítica ao sistema, e no terreno da cultura, a afirmação do conservadorismo. Essa combinação dá à direita uma vantagem que ela já tinha antes da eleição e que ela vem construindo de 2013, 2016, 2018 e 2022, mesmo com a derrota do proto-fascista para o Lula. Essa hegemonia que a direita conquistou, ela deixa uma lição amarga, que os liberais, encabeçados por Lula, encabeçados por Alckmin, representados pelo PSOL, pelo PDT, pelo PCdoB, por todos esses partidos que apoiam o governo, são incapazes de aprender e, menos ainda, de mudar a realidade, de dar um passo adiante para fazer isso que o Demian, em alguma maneira, reclama aqui, dar um passo adiante, sair dessa armadilha. Você veja que, você que está aí conosco, você está observando que aquele contraponto que nós aqui da Revolução Brasileira anotamos lá em 2018 e que está se confirmando cada vez mais com a precisão de um relógio suíço, vamos dizer assim. Que é o fato de que
a direita está fazendo a crítica do sistema. E os liberais, encabeçados por Lula e Alckmin, o governo petucano, está fazendo a defesa do sistema. Mas no momento em que a vida de milhões, o trabalho e a vida social se deteriora de maneira acelerada. A defesa de um regime como esse não coloca ninguém em melhores condições. E eu, então, com esse preâmbulo, estou observando que em amplos setores do liberalismo, de esquerda, que eu estou chamando agora de liberais, contra a direita, esses liberais começaram a como despertar de um pesadelo, destituídos de uma análise rigorosa da situação brasileira, destituídos de uma teoria de interpretação do desenvolvimento capitalista, desprezando as transformações no Estado e nas classes sociais, exceto quando afirmam que a classe operária não é a mesma e que o mundo pós-fordista e que a reestruturação produtiva, essa conversinha da sociologia do trabalho que é incapaz de oferecer uma alternativa para nós, que esses setores começaram essa semana num chororô espantoso, estupefatos com a paralisia do governo, com a falta de iniciativa do Lula e com o que eles chamam renúncias sucessivas daquelas propostas que animaram a campanha. E para discutir isso, agora que nós já passamos aqui de 250 camaradas que estão conosco, peço que vocês curtam, divulguem nas suas redes para aumentar a repercussão dessa nossa conversa. Eu comecei a observar que setores do PSOL, setores do PT, setores do PCBR, setores do PCB, do PDT, de vários partidos, começaram a expressar, já há algum tempo, alguns, outros de maneira quase dramática agora, uma cobrança que o governo do Lula não está entregando aquilo que prometeu na campanha e que está traindo os seus compromissos assumidos diante do povo na última eleição e que não está sequer percebendo em todas as áreas do governo que a direita está avançando. Esse desencanto, esse descontentamento com Lula, com seus ministros, com seu governo, com suas políticas, está deitando raízes. E eu fui verificar, e nós discutimos aqui na RB com vários camaradas, por que desse comportamento? Por que esse desencanto? Por que esse desespero? Por que esse desalento? Por que, ao fim e ao cabo, esse chororô que estão em vários programas e várias lives e vários podcasts e na boca de vários youtubers, dentro do PT, dentro de todos os partidos, começam a se juntar todos aqueles que estão lambendo as feridas dos vários partidos e tentando uma espécie de reunião de órfãos do lulismo e do Lula para ensaiar uma contraofensiva. Se reúnem todos eles, cada um à sua maneira, às vezes até juntos, para dizer, olha, é preciso mudar. Se comportam por duplo viés. De um lado, assumindo uma certa inocultável orfandade do Lula. E de outro, uma tentativa, certamente vã, de influenciar o governo por um viés de esquerda. Esse é o comportamento desse povo que está lambendo as feridas, desse povo que está num chororô, desse povo que está num desalento, desse povo que está reclamando, desse povo que está lamentando o tempo inteiro. Então já virou até um cansaço, ad nauseam, assim. Tu vê entrevistas, discussões, a grande maioria dessa gente que estava entusiasmadíssima com Lula, e eu vou tocar nisso,
desalentada e reclamando, manifestando uma certa surpresa com o que está acontecendo, que já estava acontecendo, nós estamos fechando quase 2 anos de governo, já estava acontecendo desde o dia 8 de janeiro, e já estava acontecendo, inclusive, no governo de transição, e ficou claro, evidente, já o ano passado, mas, como sempre, só para essa concepção parlamentar de política, só mesmo a abertura das urnas para devolver algo, e de maneira passageira, de consciência crítica. Eu quero dizer para o Demian e para todos vocês que estão aqui, eu não espero que esse súbita aparição de um certo espírito crítico, de um certo comportamento revoltoso, de uma certa manifestação de incomodidade vá permanecer. Acho que não vai permanecer. Ao fim e ao cabo, todos estão sob as asas de Lula e do lulismo. Todos. E não são capazes de fazer uma ruptura, tal como nós da Revolução Brasileira já operamos lá na eleição de 2022. Quais eram as teses? Vamos lá, vamos fazer um balanço sério. Você aí que, não importa se você votou ou não no Lula, nós aqui anulamos o voto, você bem sabe, mas isso não interessa agora. Pensa aí você, quais eram as teses dominantes no meio da esquerda liberal para justificar o voto em Lula? Que nós votamos nulo, com a consciência de que sabíamos o que vinha e que, de fato, está se confirmando. Mas esqueça isso. Não estou aqui passando recibo nem cobrando. Estou querendo discutir com você. Você faça uma revisão crítica e pergunte o que justificava o voto. Eu selecionei aqui pelo menos 3 aspectos. O primeiro era a suposição de que nós estávamos submetidos ao avanço do fascismo ou do neofascismo, de uma onda fascista, que para alguns, inclusive, não era exclusivamente brasileira, era latino-americana e mundial. Isso foi se desfazendo aos poucos, porque nós vimos que, na América Latina, ocorreram vitórias da esquerda liberal e da direita. E na Europa aconteceu a mesma coisa. E lá nos Estados Unidos não está definido a disputa. Então, aquela ideia de uma onda conservadora em escala mundial, uma onda fascista, ela não pode ser caracterizada. E o fascismo, reclamamos nós, e dedicamos, né, Demian, um programa inteiro a isso, o fascismo não pode ser confundido com essa ofensiva burguesa de caráter direitista. O fascismo é um regime que emergiu sob condições muito particulares e que tinha uma condição essencial que eu quero recordar aqui. Quando a classe trabalhadora, sobretudo na Europa, sobretudo na Alemanha, sobretudo na Espanha, sobretudo em Portugal, sobretudo nesses países que, pós a Revolução Soviética, os trabalhadores estavam com uma força gigantesca. E em vários países tinham efetivamente a possibilidade de disputar não somente eleições, contavam com organizações populares, partidos, programas, ideologia, e estavam vocacionados para a conquista do poder político. E o fascismo e o nazismo só existiram porque tinham como inimigo o socialismo e a revolução. Não foi como querem alguns, que o Hitler era quase um inimigo da diversidade. Então ele queria matar pretos, gays, judeus. Não. O nazismo nasceu com uma profunda resposta, um temor imenso do socialismo e da revolução na Alemanha. E nós podíamos discutir outros países. Só estou te dando um paralelo para que você veja que a nossa situação é completamente diferente. Completamente diferente. O desastre do 8 de janeiro revelou 2 coisas. Por um lado, a ausência de bases para um golpe capitaneado pelos militares. E, ao mesmo tempo, muito importante, pelo fato de que o presidente Lula tinha, naquele momento, com o apoio da Corte Suprema, com o apoio do Congresso Nacional, aquele covil de ladrões, com o apoio da imprensa, com o apoio da massa, a capacidade de ter feito uma limpa nas Forças Armadas e ter ajustado contas com aquilo que ele chamou os golpistas. E ele o que fez? Pacificou. O que ele fez?
entregou essa possibilidade, rasgou essa possibilidade, renunciou, tal como nós explicamos aqui no ano passado, ali pelo dia 16, 20 de janeiro. Então, recordando aqui, meus caros, a ideia de que derrotar Bolsonaro e, portanto, votar em Lula era fundamental para derrotar o fascismo, essas eleições provaram que, a despeito de Bolsonaro ser derrotado, de estar quase às bordas da cadeia, de ter sido impedido de caçado seus direitos políticos na prática, a vitória da direita foi acachapante e mostrou não só uma capacidade de renovação de novos quadros dentro do espectro coordenado e liderado por Jair Messias Bolsonaro. Isso é indiscutível. Eu não caio nessas contas de que Pablo Marçal é um novo fenômeno. Isso tudo é a velha direita. E nas condições em que se encontra Bolsonaro, com os direitos políticos suspensos por 8 anos, apesar disso, a direita teve uma avassaladora vitória. Então cai por terra aquela ideia simples, aquele embuste de que derrotar Bolsonaro era importante para derrotar a direita. A vida está comprovando que não é assim. Segundo, havia também lá, diante da Ponte para o Futuro do Michel Temer, aquele programa de reformas gigantescas que tirou direito dos trabalhadores numa reforma trabalhista, que ensaiou uma reforma da Previdência, que avançou na autonomia do Banco Central, que ajudou na privatização da Petrobras, todas aquelas transformações operadas pelo vice-presidente da Dilma, colocada pelo seu Lula, como se fosse um ato de sabedoria suprema, que só o Lula teria, segundo aqueles petistas mais devotos, aqueles mais doentios, aqueles mais rasteiros na análise, que aquele programa que avançou ainda mais com a vitória de Bolsonaro teria que ser barrado, segundo essa versão, como enfrentar e parar as reformas, estancar aquilo que essa consciência ingênua, muito rebaixada, chama de neoliberalismo. O primeiro, derrotar o fascismo, não ocorreu, porque não tem fascismo. Estancar a direita continua crescendo. Segundo, criar um obstáculo para o neoliberalismo, estancar as reformas neoliberais. E o que nós estamos vendo no governo petucano de Lula e Alckmin? Todo aquele programa galopando livremente em cima dos direitos dos trabalhadores. Nenhuma mudança significativa na Petrobras. Acaso ocorreu o abrasileiramento dos preços da Petrobras? Acaso avançamos na recuperação através do Conselho Administrativo de uma política petroleira e de um controle sobre a renda petroleira? Nada. Acaso Lula decidiu cumprir a sua palavra e tomar uma iniciativa diante da Eletrobras, que, segundo ele, foi um assalto, um roubo, uma entrega? Nenhuma medida relevante. Acaso alguma medida para revogar a reforma trabalhista, que foi de tal ordem perversa para os trabalhadores, que hoje 52, 53 milhões de trabalhadores estão na informalidade, alguns já desalentados que nem buscam emprego, e no conjunto, 94% da população economicamente ativa que vive com salários de até 2,5 salários mínimos. 2,5 salários mínimos. Que numa cidade como São Paulo, ou Porto Alegre, ou Recife, ou Salvador, ou BH, ou Aracaju, e no Rio de Janeiro, é impossível a vida, que consome pelo menos 30%, 40% só no aluguel, de um país atravessado por um déficit habitacional. Então, nem quero falar aqui do desastre da saúde e da educação, e nem quero
me estender muito sobre o fato de que esse governo petucano, que veio para estancar, está rompendo com o mínimo constitucional. E, por último, aquela propaganda intensiva sobre o fim do chamado teto de gastos se proliferou no governo. Nenhuma medida para recuperar o Banco Central, nenhuma medida para levantar o país do desastre dos incêndios, que torrou durante um mês aqui de maneira vergonhosa, sem que estivesse medidas nos órgãos ambientais. Nem vou falar da crise dos povos indígenas, que conta agora com o silêncio da mídia completo. Então, veja que aí, o segundo postulado, que era barrar o neoliberalismo, esse governo está implementando absolutamente todas e cada uma das medidas previstas naquele Ponte para o Futuro. Quando não está na letra daquele programa, está na linha daquele programa. Em última instância, tal como nós formulamos aqui, o governo está aplicando a economia política do rentismo, que veio lá de 94, atravessou os 4 governos petistas, atravessou o governo de Michel Temer e o de Bolsonaro e segue no governo petucano de Lula e Alckmin. O mesmo programa. Isso que a consciência ingênua chama neoliberalismo. E quando o pessoal fala neoliberalismo, é que não quer entrar fundo na economia política para analisar a economia política do rentismo. Essa nova modalidade de desenvolvimento capitalista que acabou para sempre aquele orgulho burguês centrado em São Paulo, cuja maior expressão era a indústria automobilística, que aprofundou violentamente a dependência, as características mais nocivas de um país subdesenvolvido e que encontra, precisamente aqui no Brasil, a maior regressão, que nem se compara com aquilo que aconteceu no México em 94, com o Tratado de Livre Comércio, e com sucessivos desastres do casal Kirchner, de Macri e desse escandaloso Milei na Argentina. Então, observem que aqui cai por terra um segundo sustento daquela proposta ideológica. A primeira, barrar a direita. A segunda, barrar o neoliberalismo. E a terceira, que eu quero recordar aqui, a ideia de que o suposto, a ideologia de que era importantíssimo eleger Lula para retomar as lutas sociais e, quem sabe, naqueles mais delirantes, até estabelecer um programa de lutas que a todas vistas não existe. Os sindicatos estão numa paralisia completa, exceto meus camaradas, alô Luciano, lá da Federação dos Previdenciários, que estão numa luta no governo, e amanhã, em todas as universidades brasileiras, os técnicos administradores, os trabalhadores técnicos e administrativos, os TAI de todas as universidades, estão fazendo uma paralisação para que, pasmem, o governo cumpra as promessas que pactou na última greve. Então, a retomada da iniciativa política por parte daquilo que os sociólogos, esses filhos da USP, chamam de retomada dos movimentos sociais, nós não vemos. Não está aí. E há algo mais nefasto ainda. Os partidos políticos que estão no governo não tomam nenhuma iniciativa para retomar a mobilização popular em favor de reformas, em favor de retomar aquelas promessas do período eleitoral. Então, aqui caem por terra aquelas 3 condições. Qual era a tese nossa da Revolução Brasileira? Eu vou pedir aí para o Demian que até coloque, o Edu coloque para nós a tese que nós, da Revolução Brasileira, defendíamos quando postulamos e atuamos em consequência, que foi o voto em branco. Diante de Lula e Bolsonaro, quero pedir para os mais de 300 que estão aqui que curtam, que divulguem, que se filiem ao canal da Revolução Brasileira.
Se filia aí ao canal da Revolução Brasileira, nós nem pedimos para você contribuir com qualquer tipo de contribuição. Depois nós temos um convite para vocês no final aqui. Mas agora, eu gostaria Nildo, qual que é o da tese, você falou? Já coloquei ali, coloquei a tese, a nossa resolução política da Revolução Brasileira sobre as eleições presidenciais de 2022. Está ali, é só pegar na nossa página. Eu estou aqui com ela impressa. Eu vou ler aqui para vocês. O que nós da Revolução Brasileira dizemos? Isso, vai lendo, enquanto isso o Edu vou pedir para o Edu colocar, então, porque não está aqui no nosso O que nós dizíamos? Menu. Contra essa coisa, contra essa resolução ideológica, rasteira, oportunista e eleitoreira de que era preciso barrar o fascismo, que era preciso interromper o neoliberalismo e que era preciso retomar a luta política, nós dizíamos, isso é uma fraude. Por quê? Porque Lula não vai fazer nada disso. Nós dizíamos e escrevemos. E eu vou ler aqui para vocês. O que nós dizíamos? A linha eleitoral da esquerda liberal, sob comando de Lula e Alckmin, é marcada pela genérica oposição ao neoliberalismo e a reafirmação empobrecida de políticas públicas que jamais encontrarão amparo nas condições produzidas pela intensidade crescente da crise cíclica do capitalismo. O roteiro é, portanto, uma combinação, olha o que nós dizíamos, de reivindicação dos supostos anos dourados dos governos de Lula, aqueles 2 primeiros mandatos, apelos morais pela dignidade dos brasileiros, a defesa abstrata da democracia e, finalmente, a denúncia da miséria e exploração produzida pelo desenvolvimento capitalista, que aprofundou, segundo a nossa concepção, a dependência e o subdesenvolvimento sob a batuta do próprio petucanismo, daqueles governos de Cardoso, 2, de Lula, 2 e de Dilma, 1,5. E agregávamos. Teu microfone está aberto, Demian. E agregávamos. Essa crença numa alternativa de saída por dentro da ordem é um elemento que perpassa todas as candidaturas de esquerda, isso lá, em 2022, e que, ao mesmo tempo, ignora as lições históricas elementares ao reforçar seu apego às formas parlamentares da democracia, a qual impediam de ver o abismo que se abre sob seus pés. Essa é a origem, por exemplo, da defesa abstrata da democracia, que a esquerda liberal balbucia todos os dias contra a ameaça do que chamam neofascismo, como se fosse possível redimir os trabalhadores afundados na miséria e na exploração e enfrentar a guerra de classes comandada pela burguesia por meio de um regime liberal burguês. Terminam por validar, diante do povo, um sistema político que produziu o inaceitável sistema carcerário, a violência dos corpos policiais, o acentuado caráter de classe dos tribunais de justiça e do parlamento, o monopólio dos meios de comunicação em favor dos interesses da classe dominante, a falta de uma doutrina militar própria para as Forças Armadas, longe do controle de Washington. Enfim, em nome da defesa abstrata da democracia, validam a podridão do sistema político em crise, que oprime e explora a absoluta maioria do nosso povo e consolidam a ambiguidade de que favorece as iniciativas políticas da direita comandada pelo protofascista. Olha isso aqui em 22, hein? Isso aqui é o que está acontecendo à luz do dia. Portanto, a denúncia sobre o neofascismo, seja lá o que for isso, não representa um meio eficaz de defender os trabalhadores, mas, ao contrário, é a simples e cínica afirmação
de sua própria existência como esquerda liberal, pois nós sabemos que a democracia é uma realidade histórica a ser conquistada pela luta incessante dos trabalhadores contra o regime burguês. E não se confunde com um regime eleitoral decadente diante dos olhos do povo. Essa era a resolução. Essa é a resolução que nós escrevemos. E eu vou pedir atenção aqui do chat, que está muito animado. Essa era a resolução que sustentou o voto nulo da Revolução Brasileira. Mas, para além do voto, o que eu quero mencionar é que nós tínhamos um diagnóstico dessa crise. E, ao contrário daqueles que reclamavam da Frente Ampla, mas iam para a urna eleitoral sacramentar Lula e Alckmin, nós nos cegamos. Não só pelo ato do voto, mas uma política que precisa demarcar claramente que tem um radicalismo político que precisa ser representado por nós. Nós, os socialistas, nós, os comunistas, nós, os revolucionários, aqueles que não nos iludimos com isso. E quero dizer mais, antecipar que nessa toada, todos esses que estão com esse chororô, manifestando esse desencanto, essa orfandade lulista, em 2026, vão de novo consagrar Lula. Não tenho dúvida, eu estou afirmando aqui, que toda essa gente que hoje está aí, brigando, dizendo que o Lula é um governo liberal ou neoliberal, que o Lula está traindo os compromissos de campanha, que o Lula aparelhou o BNDES e não está fazendo a industrialização, que o Lula está permitindo esse crime da política externa contra o povo palestino, e assim sucessivamente, toda essa gente vai cravar Lula de novo. Vai entrar na mesma conversa. Claro que já não como tragédia, mas como farsa. Vou repetir, não como tragédia, mas como farsa. A ideia que está no substrato disso é que todos eles possuem e estão motivados por uma concepção parlamentar de política, em que a ruptura revolucionária aparece só, muitas vezes, como um brado no ar, uma reivindicação abstrata da Revolução Brasileira, sem entender a natureza específica da crise do regime, que, quero dizer aqui, claro, tem uma crise do regime político sem ser uma crise do poder político. Percebe a sutileza? Tem uma crise das instituições. O povo não aceita o covil de ladrões, que é o parlamento. O povo teme e detesta as cortes, os tribunais, o Tribunal do Trabalho como a Corte Suprema. O povo não tem a menor confiança. O povo duvida cada vez mais do Estatuto Presidencial, porque o Lula é um homem de profundas convicções parlamentares que degrada o Estatuto Presidencial. Posta nessas condições, nós temos uma crise do regime porque a direita assedia, a direita toma iniciativa, e em defesa de uma liberdade abstrata que impede o povo de ter uma casa, de uma liberdade abstrata que é tido como um impedimento para que ele tenha um trabalho com carteira assinada e uma velhice assegurada com a Previdência Social, que o povo sente que a sua liberdade está tolhida porque o sistema de saúde é subfinanciado, que o povo reclama que a educação de seus filhos é precária, ruim, e que o povo lamenta que não pode sair em segurança nas noites e que seus filhos saem e eles temem, as mães e os pais temem que seus filhos não possam voltar com vida. E essa falta de liberdade atende a esse brado da direita de um apelo à liberdade abstrata que é traduzido para a angústia e a iracúndia de milhões como uma sanção contra o regime político. E, de outro lado, nós observamos um apelo abstrato ao regime democrático, que o Lula balbucia toda semana, pedindo a tolerância, pedindo o reencontro de famílias, pedindo que os adversários
sejam corteses e que a política tem que ser um ato de entendimento, a tal ponto que ele tem um entendimento total com o Lira, com o Arthur Lira. E a tal ponto que o diálogo lulista hoje permite que o PT, segundo o Kassab, essa raposa da política burguesa, aliada do Nunes em São Paulo e aliado do Lula lá em Brasília, esteja dizendo na CNN, na Globo, que a bancada do PT será decisiva para escolher o presidente da Câmara, que é aquele cara que aceita o recuo, engaveta os pedidos de impeachment. Então, em nome dessa cordialidade da política, para acabar com essas rupturas e com essa palavra horrorosa que está circulando na boca de liberais, dessa política disruptiva, dizem eles, são os cretinos. Eles estão fazendo a defesa da democracia. E essa defesa abstrata da democracia, à luz do dia, nessas negociatas que faz com que ilustres figuras medíocres, consideradas golpistas ontem, estejam ocupando ministérios, que os militares não foram completamente defenestrados de suas funções no Estado. Percebe? Tudo isso o povo está olhando e está vendo uma tremenda continuidade entre todos esses governos e a sua angústia, a sua miséria. E isso acumula tensões, rancores justificados, broncas compreensíveis e uma iracúndia que, de vez em quando, sai do controle da política burguesa e explode na praça, nas manifestações de 2013, nos protestos de 2016 que destituíram a presidente Dilma, ou na votação de 2018, que pode emergir a qualquer momento. Essa tremenda bronca contra esse sistema político, atravessado pela compra de votos, pelo poder gigantesco do capital, pelo controle dos meios de comunicação, por uma reprodução de cada vez mais magnatas na política e um caráter de classe de deputados e senadores, de governadores, isso não dá uma crise do poder. Exibe, salienta, revela a crise do regime político, que os liberais, encabeçados por Lula e pelo picolé de chuchu, que é o Alckmin, não possuem uma proposta. Eu quero perguntar para vocês, acaso tem aí, nós estamos chegando já quase aqui aos 400, acaso tem aí uma proposta de autorregeneração para cancelar de uma vez por todas e dizer que essa resolução nossa, da Revolução Brasileira, está equivocada? Está em curso, acaso, uma proposta de reforma do judiciário, de reforma do sistema eleitoral, de reforma do sistema parlamentar? Há uma reforma política em curso que pudesse despertar algum interesse do povo? Não, não há. E nem haverá. Não há e nem haverá. E eu quero pedir aqui a todos vocês do chat que, por favor, dá uma amenizada agora, para a gente ter essa conversa. E aí, em seguida, nós vamos ter uma conversa. O pessoal está apaixonado, Nildo. Tem gente aqui que, se tivesse arma, dava tiro para cima, mas está interessante. Pois é. Então, veja, acaso tem essa capacidade de uma reforma que pudesse entusiasmar nosso povo, como, por exemplo, o nosso povo se entusiasmou pela luta pelas diretas, ou, em alguma medida, algum entusiasmo pela Constituinte em 88, algum, porque não foi muito grande, não, mas despertou interesse. Acaso teríamos uma disputa em que as eleições presidenciais teriam o ânimo daquela disputa tremenda de 1989, ou mesmo daquela que opôs Lula e Fernando Henrique na primeira e na segunda? Não, nada disso está em curso. A propósito, em São Paulo, o número de, somando abstenções, nulos e brancos, foram 40%. Em Porto Alegre também, o grau de desinteresse é muito grande. Isso não tem a ver com uma eleição municipal. Quero reafirmar aqui,
Isso guarda íntima relação com o ânimo político da população e com uma descrença de amplos setores na possibilidade de mudar a vida através de um prefeito, de um vereador. Um descrédito grande. Então, quando a gente faz essa análise, isso não tem nenhuma relação, lá no fundo, dessa contradição que muitos estão aí expondo entre a necessidade das amplas massas, que são crescentes em tudo, em segurança, em saúde, em educação, na proteção ambiental, na política de habitação, em qualquer uma das coisas, em ter uma política externa independente, em desenvolvimento científico e tecnológico, numa recuperação das universidades, num projeto que pudesse mobilizar as massas com o teto de gastos. A regulação keynesiana, essa, que muitos acreditam que é um problema grave, porque o teto de gasto inibe o governo, e o governo, segundo alguns, errou em fazer o teto de gasto, estão ocultando algo fundamental. Isso que nós estamos postulando aqui, a transição daquele capitalismo dependente, de base industrial, cujo orgulho burguês se manifestou pelo elogio da indústria automobilística em São Paulo, no ABCD paulista, percebe? Para um capitalismo dependente de natureza rentística, em que uma coesão burguesa tem como epicentro do processo de acumulação a dívida pública e uma brutal exploração da força de trabalho, que implica em sucessivas reformas previdenciárias, em degradação cada vez maior das regras destinadas aos trabalhadores, a degradação do serviço público, a tal ponto que esse banqueirinho, com esses olhos arregalados, desse Galípolo, percebe? Que entrou na cena como se fosse um keynesiano, com uma pós-graduaçãozinha ali na Unicamp, indicada pelo Haddad e pelos economistas de São Paulo, e despertando ilusões de que poderia mudar, já está aí, praticando em uníssono com aquele detestável, lembra aquele detestável Roberto Campos? Aquele detestável Roberto Campos está assim com o Galípolo. E todos, lá no Congresso Nacional, na sabatina, é tal a degradação do serviço público brasileiro que Galípolo disse que o Banco Central precisa de concurso para técnicos economistas para poder cumprir suas funções. Agora, se o Banco Central, que é um paraíso em todos os países, eu trabalhei, quero dizer para vocês, 3 meses, quase 4 meses, no Banco Central da Venezuela, como pesquisador convidado. E um Banco Central lá da Venezuela, mesmo no governo bolivariano, está cheio de matemáticos, economistas formados em todas as universidades do mundo, na sua grande maioria neoclássicos, conservadores, etc., formuladores de modelos matemáticos, etc. Essa gente é ultraconservadora. Ela é ultraconservadora. Percebe? Mas é um corpo técnico altamente especializado. E aqui o Banco Central é a mesma coisa. E o Galípolo vai lá na sabatina, que levou voto como nenhum outro candidato. Parece que eu não estou equivocado aqui, teve 5 votos contrários. Tu pode até checar aí, Demian. Acho que teve 5 ou 6 votos contrários. Só. O resto foi tudo favorável. E uma avalanche de elogios ao Galípolo, já bancado pela Febraban, que antes da sabatina soltou uma nota dizendo esse é o cara, that's the guy, mais ou menos como o Barack Obama disse para o Lula, para um orgulho colonizado aqui, sair estampando isso. Então, toda essa continuidade absoluta mostra a degradação do regime político e a incapacidade do atual governo em dar um outro rumo. E mais do que incapacidade, a intenção. Aquilo que os mais alienados chamam de vontade política.
é um gosto muito deteriorado, me desculpe eu ter citado isso aqui. Vontade política, falta vontade política, como se fosse uma questão de preferir sorvete de flocos ou sorvete de abacaxi. Uma vontade política. Não é assim. A economia política tem suas exigências. O desenvolvimento capitalista agora é um desenvolvimento capitalista que reservou aos trabalhadores os horrores desse vale de lágrimas, que vai continuar produzindo muita morte, muito desespero, muito abandono, muita doença, sem capacidade de ter políticas públicas que consigam contrarrestar essa violência contra a maioria do nosso povo. E as políticas públicas do governo não são modestas e filantrópicas, porque tem o teto de gastos e um keynesiano não chegou lá e resolveu essa parada, porque tem uma economia política do desenvolvimento capitalista que está determinando isso e que implica dizer claramente que nos marcos do sistema não pode haver transformação e que, portanto, cabe a rebeldia das massas e que, portanto, cabe a nossa oposição sistemática a esse governo. Esse governo representa o que tem de pior aqui junto com o Bolsonaro. A mesma economia política, a mesmíssima, sem tirar nem pôr, tal como nós dizíamos aqui na nossa resolução, que justificou o nosso voto nulo. Agora, apareceu, e aí eu estou chegando ao final dessa minha exposição aqui, apareceu essa tremenda derrota eleitoral. E o chororô está aumentando. E alguns sinais de rebeldia calculada. É como se a crítica tivesse um limite. Como se tivesse, não, a crítica tem um limite. Qual é o limite da crítica? É mostrar a incongruência do governo entre aquilo que ele prometeu e aquilo que ele faz. Que, na verdade, é uma forma cínica de acreditar na promessa e de manter um vínculo com o papai Lula. Já não se pode mais nos espantar com o fascismo. Porque essa história do fascismo começou quando Lula espetou Aécio Neves na disputa de 2014 contra Dilma. A primeira vez que eu ouvi, nem foi fascismo, foi Aécio está se comportando como um nazista, não respeita o resultado e etc. Olha, já vão 10 anos. E o Hitler Tupiniquim não apareceu aqui. E nós estamos gozando de toda a liberdade possível. E o que nós estamos fazendo com a liberdade? O que esses liberais, encabeçados por Lula e Alckmin, estão fazendo com a liberdade? Estão sacrificando a liberdade. Acaso o governo? Vamos admitir que o governo, como querem alguns, está sob refém. Não tem maioria no Congresso. O Lula diz todo dia, aprovei tudo o que quis. O Lira diz, o Kassab diz. Sabe o Kassab? Essa raposa lá de São Paulo. O que ele diz? Ele diz, olha, o presidente Lula aprovou com imensa maioria tudo o que ele quis. E o Lula mesmo repete isso. O Lula diz, tudo que eu quis, Pacheco e Lira encaminharam e aprovou. E foram todas as reformas do capital. O que significa que o governo tem rumo e não tem nada a ver com as ilusões que nós combatemos aqui. Nós somos uma pequena organização. Eu não me iludo com o que está aí. Ninguém aqui está pensando que nós somos capazes, nas circunstâncias atuais, de mudar o rumo do Brasil, mas devemos atuar com honestidade de princípios e não reproduzir nenhuma ilusão, que é o que esses choramingões, esses órfãos do Lula, que se estão reunindo, fazendo frentes e vão começar a ensaiar agora um movimento, uma tentativa de movimento para criar uma suposta opinião pública e sensibilizar o Lula como se o Lula fosse capaz, fosse sensível ao grito dos desesperados, que é o nosso povo. O Lula não está nem aí para isso. O Lula é um homem do sistema, das multinacionais, dos banqueiros, do Partido Democrata, do Vaticano. Esse pessoal fica falando Faria Lima, que Faria Lima é o homem dos banqueiros, em aliança com o latifúndio, veja o Plano Safra, com os grandes comerciantes, veja a política cambial, com
A coesão burguesa que assalta o Estado sobre a dívida pública. A fé no superávit fiscal. E o controle rigoroso de tudo quanto é gasto que tem a ver algo com a saúde do povo. Então, essa situação nos coloca numa posição estratégica. A ruptura com esse lulismo. Eu estou vendo agora, lá em São Paulo, eu não sei o que o PCO decidiu, mas parece que ia ter uma conferência esse fim de semana para ver se vota em Boulos. Aí tem uma coisa aqui que é uma dissonância. Alguns diriam uma dissonância cognitiva, eu digo um oportunismo eleitoral. Por um lado, descasco a lenha em Boulos. E, no outro lado, voto em Boulos. Eu vi. Eu não sei o que vai fazer o PCB. Parece que vai votar em Boulos. Li a resolução do PSTU que está indicando voto em Boulos. PCBR, que rompeu com o PCB, está apoiando as mesmas candidaturas. A mesma. Vão todos de Boulos. Todos eles. PSTU, PDT, PCBR, PCB e não sei o PCO. Todos os nanicos. O que estão fazendo? Fazendo uma crítica total ao Boulos pela condução da campanha. Eu leio os documentos nas páginas e, ao mesmo tempo, indo lá cravar nele. Sabe por quê? Porque tem um vereadorzinho. Sabe por quê? Porque tem uma aliançazinha no sindicato. Sabe por quê? Porque quer ganhar um espacinho na mídia petista. É por isso. Não se vai a bom lugar com isso. Não se afirma uma posição de radicalidade política se nós não temos coerência. E diante do nosso povo, há que ganhar coerência ao longo do tempo. E não ter que ficar, depois de um tempo, explicando as posições, se desculpando. Para quê? Como se fosse roda de amigos. Então, essa é a situação que nós encontramos agora e nós queremos reafirmar aqui a nossa absoluta convicção. Eu vi, por último, queria mencionar aqui, a situação de São Paulo é uma situação terrível, né? Porque eu vi esse apagão que deu aí de novo e já a CNN e a Globo manufaturando a opinião pública, colocando que o problema é a agência. E já aliviando para o Nunes. E o Boulos não tem capacidade para reverter isso. Vai ficar reclamando do Nunes, mas não creio que tenha qualquer eficácia, porque as pesquisas já estão mostrando isso. E o caso de Porto Alegre também é um caso, eu vi uma pesquisa de hoje, não sei, estou só citando aqui como uma tendência, né? O Melo já teria 61,5% e a Rosário 28,8%, a despeito da Juliana do PDT já ter dito claramente no outro dia que recomendava o voto na Maria do Rosário. E mesmo assim, não se levanta. Eu estimo que nesse segundo turno o número de votos brancos, nulos e abstenção será grande. Estou pensando no caso, por exemplo, do Ceará, falei com os nossos camaradas, não é? Lá do Ceará, de Maracanaú, todo esse pessoal, a eleição de Fortaleza, veja como é. Lá tem um sujeito chamado André Fernandes. É um desses sujeitos que teve uma votação extraordinária como deputado estadual, um dos mais votados, se não estou equivocado. E repetiu a dose para deputado federal. Um desses jovencitos de la derecha, percebe? O André Fernandes. Começou ali com 20 anos. E do outro lado está disputando com o Evandro Leitão. Quem é esse Evandro Leitão? É um sujeito que era o presidente da Câmara pelo PT até antes de ontem. Aí sai, desculpe, do PDT. Sai do PDT e entra no PT. E aí começa um quiprocó total. O capitão Wagner, que era um cara, é um sujeito de ultradireita, foi desbancado por esse André Fernandes. Capitão Wagner, nas últimas eleições, teve peso, dimensão eleitoral. Você veja como cada estado está tendo um seu Marçalzinho. Como não é um fenômeno extraordinário, é o avanço político e ideológico da direita.
E o Sarto, que era o atual, foi banido completamente. Agora, Roberto Cláudio, ex-prefeito, toda essa gente está tendo uma redefinição lá. E está opondo Lula-Bolsonaro. Uma crise dentro de setores do PT, dentro de setores do PDT. Claro que Ciro está dançando nisso. Claro que Cid Gomes está tendo um protagonismo nisso. Está aí a luz dos jornais, vocês podem acompanhar isso tudo nos jornais. Então, tanto no caso de Porto Alegre, esse reforço do Melo, quanto essa eleição, inclusive no Ceará, em Fortaleza, parece que as pesquisas estão dando uma disputa muito renhida, assim, cabeça contra cabeça. E em São Paulo, tudo indica que a decisão já está, em larga medida, tomada, exceto se Nunes cometer algumas atrocidades, e tem os chamados debates, mas eu não acredito na capacidade do debate virar. E quero dar uma palavra sobre o Rio de Janeiro, Demian, antes da gente começar. O Rio de Janeiro, talvez ele contém uma lição extraordinária. O que acontece lá desde o começo do processo? O Paes, que é um candidato que aglutina gente de ultradireita, com o apoio de Lula, que ele escondeu durante toda a campanha. O Lula não apareceu na campanha do Rio de Janeiro. Foi ocultado pelo Paes, porque o sentimento oposicionista no Rio é muito grande. E como a eleição está nacionalizada, oculta em Lula. O Bolsonaro apareceu de maneira ambígua em São Paulo, apareceu com Ramagem no Rio de Janeiro, que teve 30% dos votos, não foi pouco. Lá no Rio de Janeiro, com todas as pesquisas garantindo, nenhuma possibilidade para o candidato de direita, Tarcísio Mota, do PSOL, não passou de 4%. Começou até com, acho que 11%, 12%, e foi definhando. E chegou aos 4%. Quer dizer, pensa comigo aqui, era típica a situação no Rio de Janeiro em que se está garantida a vitória de Paes contra Ramagem, que é, obviamente, um protofascista encabeçado por Bolsonaro, o sujeito poderia se tornar mais tranquilo e votar no candidato supostamente mais à esquerda, que é o Tarcísio do PSOL. E não ocorreu. Há que analisar esse fenômeno. Sabe o que significa isso? Que essa geleia, que essa transformação do PSOL num puxadinho do Lula descarado, assumido inclusive como virtude, em nome do combate ao fascismo, ao neofascismo, à direita, não pega nas massas. Não constitui força política, não constitui resistência organizada, não constitui um horizonte para as maiorias e reforça políticos que ninguém sabe o que farão no futuro próximo, numa eleição presidencial. Você veja que Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo ou Rio de Janeiro. Poderia discutir outra, né? Nem vou falar de Recife, né? Recife, aquele rapaz lá, o Campos, desarrebentou. E eu recebia materiais de sua campanha, como uma cidade como Recife, que é uma cidade e um estado de larga tradição política, está sofrendo tamanha decadência política e ideológica. É uma coisa espantosa, que tem íntima relação com isso. Entendeu? Tem íntima relação com isso, com essa asa lulista, que tudo dissolve. E eu quero repetir aqui, por último, Demian, se tudo continuar como está, todos esses que estão aí já nesse muro das lamentações, reclamando da orfandade, denunciando Lula como neoliberal, reclamando que o governo não toma iniciativa, em 2026 vão repetir o mesmo comportamento, baseado na esperança de que a eleição de um vereador, de um deputado estadual, da possibilidade de um federal, de um prefeito, justifica ficar com Lula, ainda que entregue mais uma vitória política e ideológica para a direita, aprofunde o regime político e mantenha as regras do poder nas mãos das classes dominantes.
É preciso um certo espírito de renúncia, é preciso 2 moléculas de lucidez para dizer que isso não, que esse não é o papel nosso. E nós, da RB, vamos continuar firme aqui na nossa convicção, mostrando como está evoluindo o desenvolvimento capitalista no Brasil, mostrando as raízes dessa crise, que é violentíssima e que não tem nenhum horizonte de solução dentro da ordem. A burguesia não precisa dar nenhum golpe. Por quê? Porque ela está absolutamente cômoda. Seu programa econômico está implementado, ela pode dispor tanto de Bolsonaro quanto de Lula, e ainda tem a vantagem de ter o identitarismo para espetar, que, aliás, quero repetir aqui, veio de crista baixa. Esse identitarismo LGBT, esse identitarismo feminista, esse identitarismo da negritude chegou no seu limite. Vai, contudo, produzir efeitos mais nefastos do que essa crise entre Silvio de Almeida e Aniele. E a Globo turbinando. Quero dizer aqui, domingo a Globo produziu uma entrevista com a Aniele. E o que a Aniele trouxe? Nada. Nenhuma declaração nova, nenhuma informação valiosa, nenhuma informação para o público, para os tribunais, nada. Só matéria requentada para hierarquizar as opressões que entre um homem negro e uma mulher, ambos ministros, sem nenhuma condição de inferioridade, bancar a covardia do Lula de jogar para os leões a reputação do Silvio Almeida, que a despeito do que ele fez, o que não fez, não posso julgar, quero ouvir os tribunais. O Lula não deu ao Silvio Almeida o tratamento que ele reivindicou diante do Moro e fez uma execução sumária. Demitiu o Silvio Almeida em nome desse identitarismo que está aí e desse feminismo, que é sempre uma arma da burguesia. O feminismo nunca foi um movimento das filas da Revolução. Nunca. Que o diga Clara Zetkin, que o diga Alexandra Kollontai, que o diga Rosa Luxemburgo, que o diga Manuelita Sáenz, que o diga... Aí, nós poderíamos discutir aqui muitos. Então, muitas situações, muitas autoras. Então, veja que a tradição comunista revolucionária não tem nada a ver com esse feminismo que está aí, de caráter eleitoreiro, fomentado pela Rede Globo, pelos monopólios, pela Embaixada de Washington, alienante, que rende uma certa mobilidade social, recursos e dinheiro para alguns, em nome de supostamente combater a opressão machista contra as mulheres. Então, meus caros, esse é o cenário que nós queríamos apresentar aqui. Eu fico agora, já passamos dos 400 que estão nos ouvindo e discutindo conosco, querendo observar e responder algumas das perguntas. Agora, meus queridos, vocês, por favor, queria pedir aqui no chat, vocês ficam se matando no chat, o que um disse, o que o outro disse, esqueçam isso não leva a nada. Não preciso me defender aí. Eu entendo. Vai ter sempre os abobados, uns provocadores, entendeu? A gente sabe como é que é, mas vamos lá, fiquem pensando, mais do que estar aí rápido no gatilho com o teclado, exercício da cabeça, entendeu? É verdade. Acho que é importante esclarecer isso, né? Na medida em que a gente tenta aqui trazer uma análise da realidade brasileira, da crise brasileira sem paixões, muitos que nos acompanham e alguns vêm dos canais que retransmitem aqui o nosso programa, as pessoas ficam enfurecidas, né? Mostrando que a política hoje no nosso país é feita pela passionalidade, né? Pela paixão por seu político de estimação. As pessoas têm dificuldade de ouvir a crítica, sem entender que o pensamento de uma esquerda revolucionária, marxista, que se propõe crítica da sociedade capitalista, necessita da crítica
a tudo e a todos. Então, é aquilo que você sempre diz, né? A crítica é a nossa melhor amiga. As pessoas poderiam parar, ouvir, fazer suas considerações, mas elas preferem muitas vezes ficar no chat ali brigando e ofendendo. E com argumentos rasos, e você pegando nas questiúnculas e não nas questões centrais. Então, vou pedir aí, e parem com essa conversa, que isso não leva a nada. É realmente espantoso. Poupem. Nildo, para a gente acompanhar. Coisa, não gaste seus fígados habiles nisso aí. A gente selecionou aqui uns vídeos, umas matérias, né, para colocar, mas você foi falando, estava bastante importante. Você gostaria que a gente colocasse algum aqui? Eu queria que colocasse um vídeo que essa previsão sobre o que seria esse governo do Lula, e queria pedir aí, de repente, olha, se esse pessoal continuar aí, vamos desativar esse chat. Pronto, segura um pouquinho aí. Se começar com essa bobazeira que estão aí, vamos desconsiderar isso aí, entendeu? Agora, eu queria mencionar aqui para vocês... A gente só se compromete com o que a gente fala, Nildo. Deixa o pessoal falar, depois eles vão ficar comprometidos. Mas é que esse pessoal precisa parar com essa loucura. Esse pessoal tinha que ler um livro. Eu quero dizer para vocês, vão ler um livro, tomar um chimarrão. É porque é muita bobadeira, ficam loucos, parece que estão numa tribuna, parece que vão decidir a vida de milhões. Entendeu? É uma loucura. Então... Vamos botar o vídeo do Roncaglia? O que eu quero dizer aqui para vocês, vamos colocar um vídeo aqui, para dizer que nós não tínhamos nenhuma ilusão. Eu fui entrevistado por André Roncaglia, lá atrás, e eu disse, olha, e ele dizia assim, olha, tá pintando uma frente aí com o Flávio Dino, e eu disse, cara, o Lula não quer isso aí, mas o que vai acontecer é uma frente qualquer, com qualquer programa, que é o programa liberal. Então, eu queria que você rodasse aí, e o próprio André Roncaglia, né, que agora já está lá no Fundo Monetário Internacional em Washington, servindo ao governo do Lula. E era todo um pró-crítico antes. Coloca aí esse videozinho. E o Flávio Dino? Aí o Flávio Dino... Não, acho que conspira contra o Flávio Dino no seguinte. Uma das consequências do capitalismo dependente rentístico é que o eixo da política se tornou São Paulo. O eixo da política é São Paulo. E é muito difícil para o Flávio Dino, não pelo passado dele no PCdoB, eu te disse aqui em off, né, vou repetir aqui, quando eu encontro os camaradas assim do PCdoB, até pergunto se tem marxista lá dentro do partido. Porque é um partido que foi perdendo rigor. Isso, mas não é um privilégio do PCdoB. Isso ocorre no PCB, que está cada vez mais identitário, no PSOL, então, o marxismo tem um esforço na Fundação Lauro Campos, etc., mas não é um partido marxista. O PT, então, não vou nem falar. PDT, PSB, não representam nada em termos do marxista. Né? Então, o Flávio Dino, eu não creio que ele possa soldar essa aliança. Por quê? Porque depois da polarização, do fim, do eclipse da oposição petucana, que era um sistema, petistas e tucanos se engolfavam com o mesmo programa econômico, a emergência do ultraliberal e do protofascista colocou uma outra polarização, que é entre ele e o ultraliberal, o protofascista, e no campo da oposição a ele, um liberalismo de esquerda e um liberalismo de direita. Esse liberalismo de direita está crescendo. Tu sabe aí que vai envolver o governador do Rio, o governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, e não vai ter espaço para uma candidatura com um pouquinho de perfil de esquerda. Ainda que o Flávio Dino vai ter que se explicar no Tribunal da História porque que ele concordou com a venda de Alcântara. Isso aí é perdoável, isso aí não é uma coisa qualquer. Então, e aparentemente ele está acenando para o Luciano Huck, né? Mas o Flávio Dino, treinado na escola do PCdoB, eles vão fazer o seguinte, e isso está rondando o PSOL também, só não ronda o PT porque o Lula não deixa, senão estava lá. E não ronda o Ciro, porque o Ciro diz, agora chegou a minha vez. Mas eles estão apostando numa frente. Que frente, André? Uma frente. Com qual programa? Qualquer coisa menos o Bolsonaro.
vai significar, sabe o quê? Mantém o Banco Central assim, mantém a abertura da economia, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, mineração, nada de indústria, nada de nada, vai ser o mesmo programa. Eles estão na mesma toada. Esse é o empobrecimento político do Brasil, André. Terrível. Olha aí, eles estão na mesma toada. Isso foi, sei lá, 3, 4 anos atrás. Isso foi lá no começo do governo Bolsonaro, o segundo ano, dizendo vai se aparecer uma frente. E qual é o programa? Vai ser esse tudo que está aí, exatamente igual. Eu não entendo como é que as pessoas podem nutrir esperanças de mudança sem a cabeça fria, meus caros, sem analisar, a despeito da minha vontade. Percebe? A despeito da tua vontade. O que você queria ou não, não importa. O que eu quero, o que eu gostaria, isso não tem espaço na política. Nós temos que analisar objetivamente. Fico à disposição, Demian. Tem um outro vídeo aqui do Lula que você gostaria, colocou aqui, queria comentar. Coloca, eu acho que é muito importante. Acho que é importante. Porque as pessoas precisam... Eu acho que eu faço isso sempre. Eu escuto o Lula. Os lulistas não escutam. Essa foi uma eleição, José, que eu tive uma participação mais acanhada. Eu tive por quê? Porque eu sou o presidente da eu sou o presidente da República. Eu tenho uma base no Congresso Nacional muito ampla. Eu tenho vários partidos na minha base nacional que estão disputando eleições. Então eu falei, bom, eu não vou, sabe, comprar uma briga numa cidade eu vou embora e dividido. Depois, quando chegar no Congresso Nacional, eu ter o pessoal virando adversário. Então, eu tomei uma atitude, o partido sabe disso, todo mundo sabe que era para ser assim mesmo, sabe? Aonde é que eu dediquei um pouco fui 2 vezes a São Paulo, porque lá é uma briga que está estabelecida entre, sabe, o tal do lulismo e o tal do bolsonarismo. Isso não é montagem, hein? Isso aí é o Lula dizendo o seguinte, olha, eu não disputei porque eu tenho um monte de base de direita que está comigo no ministério. E como que importa é o governo central, dane-se os estados e os municípios. Vejam como a eleição estava nacionalizada pela via da renúncia. Era uma eleição nacionalizada. Era a defesa do governo. Está claro, escutem o Lula. Eu quero reforçar isso, Demian. O pessoal diz, Nildo, você tem uma bronca com o Lula. Eu escuto o Lula. Eu escuto. Fico olhando, diz, pô, olha o que ele está dizendo. Os lulistas não escutam, eles acendem uma vela, eles são devotos, eles repetem o bordão. E é terrível, né? Está aí o Lula declarando a coisa, dizendo, olha, eu não vou participar das eleições porque eu tenho aliados em todos os partidos, inclusive, especialmente na direita. Então vai bombando, né? Claro, São Paulo é particular, porque São Paulo é o que eu disse ali, para o André Roncaglia, antes dele ir para Washington, antes dele virar um lulista empedernido, e um defensor desse picolé de chuchu com esse embuste de um processo de industrialização, que é uma vergonha, André. Tu tem que se tocar nisso. Estou esperando tua autocrítica. Porque é uma vergonha. Então, esse é um problema sério. Eu estava dizendo lá, olha, a política está reduzida em São Paulo. E o Lula está dizendo, São Paulo, eu me meto. Sacou? Está tudo claro. A gente tem também aqui algumas manchetes, vou colocar aqui, importantes que esclarecem um pouco aí o que você colocou também. Número de prefeitos reeleitos nas eleições de 2024 é o maior da história, aponta o levantamento. Eles estão querendo acreditar isso, as emendas PIX, a ideia de que as emendas PIX... Mas quem sancionou tudo isso? Quem fez a negociação para os deputados ter mais de 54 bilhões em emenda? Foi o governo Lula, foi uma iniciativa do governo Lula. Agora eles estão dizendo, o pessoalzinho mais assim, metido à esquerda, diz, olha, as emendas PIX, elas reelegeram... não me diga. Hoje escutei o Valério Arcari, lá estrebuchando, o Valério estava a pé da cadeia, um momento de lucidez, súbita lucidez, e ele estava, então, estrebuchando contra o Lula. Mas a política dele foi de sancionar tudo isso, percebe? Então, e olha que são militantes
experientes, não é gente que começou ontem, amadora, gente que tem experiência política. Mas o que é esse véu ideológico, essa incapacidade de pensar sobre condições concretas? Não foram as emendas PIX que reelegeram, é o sistema político no seu conjunto. Nildo, a gente está com o horário um pouco adiantado aqui. Vou colocar mais algumas manchetes muito rapidamente, vou colocar todas de uma vez, você faz um breve comentário, porque a gente ainda tem que anunciar a surpresa aí que você sugeriu e encerrar, né? Tá bom. Então vamos lá. A outra manchete aqui, ó. Maioria esmagadora dos prefeitos negros eleitos é de direita. Fica escancarada a farsa do identitarismo. Os negros que estão sendo empoderados são inimigos dos negros e de todos os trabalhadores. Publicado pelo PCO. Isso é uma matéria do PCO, mas eu fui dar uma checada nos números dos tribunais e veja que... Bom, vamos seguir aqui rapidinho antes. Só para a gente... Vamos lá. Análise do Opinião Socialista, PSTU. Boulos gira a campanha ainda mais para a direita. Uma outra manchete aqui do pessoal do MRT, né, Diário Esquerda. Debate, o apoio do PCBR do PT e PSOL, com a frente ampla na mesma rota que o PCB oficial. As tarefas dos comunistas nessas eleições passam centralmente por defender um programa que enfrente a extrema-direita e os ataques à classe trabalhadora e à juventude, com uma estratégia independente para alcançar essas demandas. Por isso, abrimos aqui um debate com a linha política do PCBR nessas eleições municipais de 2024. Temos aqui o último, que é: o problema foi esse que saiu na CNN. O problema foi convencer quem vota 13 a votar em 50, diz Lula sobre as eleições de São Paulo, e a grande abstenção, né? As pessoas deixaram de votar em São Paulo. E aí, se quiser comentar muito brevemente, para a gente poder fazer aqui nosso anúncio. Eu queria comentar essa última, porque quando veio esse dado que faltou 50 mil votos no número 13, uma esquerda, pretensamente esquerda dentro do PT, saiu dizendo, olha, as pessoas se confundiram. E o Lula veio e esclareceu, diz, olha, é muito difícil fazer alguém do PT votar no Boulos, que é do PSOL. O Lula. Eu fico pasmo, porque tem um monte de gente em volta que fica adorando a pílula. Aí chega o Lula e deu essa declaração tremenda, né? Diz, olha, tem um monte de petistas que não votam no outro partido, só votam no PSOL, só votam no PT. E por isso que negou 50 mil votos para o Boulos. Percebe? Então, o Lula dizendo, essa coisa aí, ela mostra o Lula falando, entendeu? Agora, também outras realidades, né? Tanto o PSTU, me surpreende a situação do PSTU, porque o PSTU diz, olha, o Boulos está cada vez mais à direita e a resolução, até onde eu sei, é votar no Boulos, e o PCBR também, e o PCB também, percebe? Eu não... Como é que pode? Olha, está tudo indo para a direita, está ruim. E aí a gente vai e vota neles e fortalece eles para eles ir para o rumo que está lá. No outro lado, tanto Boulos como Lula, como Alckmin, diz assim, bom, essa rapaziada aí é cativa, nós podemos fazer o que quiser que eles estão conosco. E eu tenho que justificar do lado de cá por que fazem. Por que fazem? Porque aposta num vereadorzinho, num prefeitinho. Aposta nisso, em pequenas alianças com deputados. Percebe? Isso é uma incoerência completa. Uma incoerência completa. Não, verdadeiramente. Hoje eu vi um vídeo do Glauber, olha, do Glauber lá no Rio de Janeiro, dando um pau no João Paulo, um ex-deputado de 5ª categoria do PT, porque o João Paulo está propondo uma conversa, que eu já tinha visto antes, de o Lira participar do governo. E o Glauber dando um pau no João Paulo, que é um ex-deputado petista, que eu acho que, inclusive, foi cassado. Percebe? Então, em vez de fazer a crítica ao Lula, mas quem é que decide essa matéria? É o Lula. Quem é o João Paulo na fila do pão? Ninguém. Um João ninguém. Colocado ali para começar a vender o peixe. Tem que bater no Lula. Quem vai escolher o Lira? Se o Lira for escolhido? Vai ser o Lula.
Então, essa forma petista de ser, né? Quer dizer, é um escândalo, percebe? Eu não vejo o Glauber bater no Lula, nunca vejo, ele sobe na tribuna para bater no Lira, tá bom, bateu no Lira. E no Lula? Tá cheio de problema, não é só votar ou se abster, como ele já fez, votar contra algumas matérias e se abster de outras. Eu estou dizendo bater no Lula, como nós estamos fazendo aqui. É esse o tema. Agora, meus caros, o que eu queria sugerir para vocês quero dizer aqui que nós estamos organizando o nosso novo curso de formação política, um curso nacional de formação política, que nós organizamos com regularidade, esse curso nacional de formação. Coloca aí, Demia, pode colocar, né? Ele começa no dia 27 de outubro, os encontros, como a gente sempre faz, são quinzenais, começa às 5 da tarde e se estende até 7h30, 8 horas da noite, às vezes um pouquinho menos. E para militar na RB tem que passar por esses cursos de formação. Esses cursos são muito importantes e nós queremos chamá-los para que vocês tenham uma praxis política renovada. Não basta só ter a crítica, precisa ter uma praxis política. Agora, essa praxis política não pode ser destituída de teoria. Então, se inscrevam nesse curso, começa no dia 27, a gente sempre tem muita gente inscrita. Está aí o www.revolucãobrasileira.org/inscrição. Está colocado aí, e nós estamos fazendo um convite para você. Para você militar na RB, você tem que passar por esse curso de formação. É um curso em que dezenas de militantes discutimos coletivamente, com expositores previamente estabelecidos, com um calendário bem elaborado e com textos bem estabelecidos, que vão dar para nós perseguir o caminho da Revolução Brasileira. Entende? Então, eu quero convidar todos vocês para que se inscrevam, participem conosco e venham ajudar a construir a Revolução Brasileira. Quero dizer para vocês, essa temática da Revolução Brasileira estava esquecida, abandonada. E lá em 2016 nós começamos, então, a discutir, a promover isso, etc. Isso está entrando na pauta aos poucos. Mas nós já viemos lá desde longe, desde 2016. Lá se vão, hein, Demian, 8 anos, colocando isso. Essa era uma bandeira que existia, mas foi esquecida. Esquecida por quê? Por essa consciência liberal encabeçada pelo petismo e todos os partidos que apoiaram. Então, venha conosco, venha discutir nossas teses, acesse nossos materiais, acesse nossas páginas, leiam nossos documentos, que nós não nos envergonhamos deles, ao contrário, reivindicamos e a vida que confia em quem tem razão. Um prazer tê-los todos aqui com vocês. Peço que vocês divulguem entre os amigos de vocês, os colegas, o pessoal de trabalho, no seu sindicato, em algum movimento popular que você trabalha, e mesmo num partido político que eventualmente você esteja, comece a discutir, porque a vida partidária, em geral, ela está muito rebaixada, sem exigência teórica, sem exigência política. E foi um prazer tê-los aqui. Demian, foi ótimo vê-lo. Queria agradecer também o Edu, o Tiago, que esteve conosco também na preparação, todo o nosso pessoal do Conselho Editorial de Ao Pé do Canhão. E em breve vamos voltar aqui. Agradecer esses quase 400 que estiveram conosco e até breve. Tomara que seja Camaradas, breve. Antes da gente ir, só lembrar aqui a importância do curso, né? Um curso que resgata aí uma tradição que foi esquecida no Brasil, né? Uma tradição pré-64, que era o debate da Revolução Brasileira, um debate que estava na boca de todo mundo, todo trabalhador, do campo, da cidade, e que a ditadura, infelizmente, censurou e aniquilou. A gente volta. E a democracia depois também, hein? Exatamente, a gente volta da redemocratização sem esse tema ser o tema que era tão importante antes da ditadura militar. O link da inscrição está na descrição do vídeo, então vocês podem ir na descrição e acessar o link facilmente, né? Não é necessário
escrever nem nada, é só ir lá que vocês vão encontrar. Tem lá todas as nossas redes também que vocês possam seguir. O debate hoje foi bom, vários questionamentos surgiram, né? O debate aqui no chat foi grande, né? A gente entende que é um tema polêmico e daí causa paixões e tudo mais, mas o caminho é esse. Nós estamos aqui para ouvir para fazer as críticas, mas para ouvir as críticas também, né? Acho que é só assim que a gente chega numa síntese e avança um processo tão urgente e necessário para a sociedade brasileira, para o nosso país, que precisa ser um grande país, não só em extensão territorial, mas um grande país politicamente também, que entrega ao povo aquilo que o povo precisa e que possa também influenciar internacionalmente as decisões. A gente não pode deixar, percebe-se aí nos últimos anos, em especial no último ano que tem acontecido aí no Oriente Médio, na ingerência da União Europeia e dos Estados Unidos, não podemos deixar mais o planeta Terra na mão daqueles que são os inimigos do povo. Então, o Brasil tem um grande potencial e a gente precisa resgatar esse potencial e por meio da Revolução Brasileira, o processo histórico, não necessariamente a nossa organização, que a gente vai chegar nesse caminho. Então, a gente convida a todos a acompanhar o nosso curso, acompanhar nossos programas, nossas teses, contribuir, fazer as críticas, mas críticas consequentes, né? Ficar falando bobagem, ficar xingando, isso aí não cabe nem na nossa casa, que dirá na disputa política. Então, a gente agradece aí todo mundo, o canal Antônio Leninista, que retransmitiu nossa live, o canal A Voz Trabalhadora do Luiz Portinho, que mais uma vez abriu aqui espaço para nós, a despeito dos irados que estiveram no chat hoje, se desinscreveram do canal e tudo mais, mas é isso, a gente precisa dos melhores, né? O curso é online, sim, Ilka Oliveira, que traz aí a foto da grande Rosa Luxemburgo, é online, é quinzenal, o Brasil inteiro se reúne aí de 15 em 15 dias, aos domingos, das 5 da tarde até quase 8 horas, a depender do debate, e é muito importante, a gente resgata essa teoria da Revolução Brasileira, faz o debate e mostra que problemas que já eram colocados lá na década de 60 estão entre nós até hoje, as soluções propostas lá não foram consolidadas até hoje, mas precisam ser consolidadas de uma vez por todas. Então, a gente agradece todos que estiveram aqui na live, obrigado, Nildo, pela sua disposição de estar aqui conosco até essa hora. A gente se encontra na próxima em mais um Ao Pé do Canhão. Boa noite, um abraço.